Bom, estamos então aqui na aula 10 sobre vetores. É um tema que cai bastante, é uma matemática nova, então peço a vocês o máximo de atenção, que essa aula aqui ela vai ser bem completa e o intuito dela é eliminar todas as dúvidas desde o início. Então eu vou explicar a matéria desde o início. Então, o que vem a ser uma grandeza escalar? Então, para a gente saber o que é um vetor e por que a gente utiliza o vetor, é que vai começar a aparecer para a gente umas grandezas que a gente chama de grandezas vetoriais. Para isso, tem que saber o que é uma grandeza vetorial. E para saber o que é uma grandeza vetorial, nós vamos explicar o que é uma grandeza escalar, pois é uma grandeza das mais simples que existe. Uma grandeza escalar é uma grandeza que você consegue definir alguma coisa apenas com um valor agregado a esta coisa e uma unidade de medida. Então a gente diz que é uma grandeza que ela vai precisar ter um valor numérico, que a gente chama de módulo, e uma unidade de medida. Por exemplo, tempo, né? São 5 horas. Por exemplo, massa. Eu tenho 70 quilogramas de massa. Temperatura de 38,5 graus, eu tenho 5.000, reais. Eu entendo muito bem essas coisas. A minha informação ela foi completa, eu não preciso te passar mais nada. Você entende? Uma nota de 100 reais é 100 reais para cima, para baixo, dobrado, não importa. Ela tem sempre o mesmo valor e você entende perfeitamente essa informação. Uma grandeza vetorial é um pouco diferente. Por exemplo, eu não posso chegar para você e falar assim, olha meu amigo, vai ter uma festa e eu quero te convidar. Você fala, legal, aonde? Você é umas 4 quadras da tua casa. 4 quadras da minha casa eu entendi. Mas para qual lado eu vou? Quais são as chances que eu tenho de acertar? Então, quando eu preciso de mais informação do que simplesmente um valor numérico e uma unidade de medida, 4 quadras, por exemplo, ou a 2 quilômetros da sua casa, 2 é um valor numérico, é um módulo e quilômetro é a unidade de medida de distância. Então, se eu preciso de mais informação do que isso, eu estou falando de uma grandeza vetorial. É comum quando, por exemplo, você fala se está perdido, onde fica a ala, igual ao hospital. Você está no hospital, você fala assim, eu preciso ir para o pronto-socorro, como que eu faço? Não adianta que ele falar assim, é no andar de baixo. E onde no andar de baixo? Onde, né? Então, eu preciso de uma informação. Então, esse deslocamento que eu vou ter, eu preciso ter uma informação. Uma rua também, né? Como é que eu faço para ir para a rua tal? Você vira ali à esquerda, depois na próxima direita. Então, eu estou dando para você uma orientação. E como há uma necessidade, além de uma informação básica, uma orientação, a gente vai chamar as grandezas que necessitam disso de grandezas vetoriais. Então, você vai precisar de um valor numérico que a gente chama de módulo, uma unidade de medida e uma orientação. Essa orientação é uma direção e sentido. E é importante você saber que existe uma diferença entre as palavras direção e sentido, tá bom? Então, aqui é um exemplo de uma grandeza vetorial, a gente vai representar ela por uma flecha e vai dar um nome desse vetor. Então, o vetor vai ter uma letra, que eu coloquei aqui V, e uma setinha em cima dessa letra para a direita. Essa setinha somente está aí para dizer e especificar que trata-se de um vetor. Quem são as principais grandezas vetoriais que nós vamos ter? As principais grandezas vetoriais que vocês vão ver na física são, para o ensino médio, tá? Deslocamento, velocidade, aceleração, força, impulso, quantidade de movimento, Fuvest gosta muito de chamar de momento linear, campo elétrico e campo magnético. São esses 8 vetores, os principais vetores que vocês vão enfrentar nos vestibulares. É importante saber também que às vezes eles colocam gravidade, a gravidade é um tipo de aceleração, e o peso é um tipo de força. Então, se tivesse alguma coisa a mais, aí seria isso. Então vamos lá, deslocamento, velocidade, aceleração, força, impulso, quantidade de movimento ou momento linear, campo elétrico e campo magnético. Todas essas grandezas, elas são representadas com uma flechinha em cima. Então deslocamento é D porque é deslocamento, e em cima tem uma flechinha para a direita, o que indica que é um vetor. Da mesma forma, a velocidade tem uma flechinha em cima, o que indica que estou falando de uma grandeza vetorial. Tá claro? Vamos para a representação de cada uma dessas partes da grandeza vetorial. Então, um vetor, como eu disse, vai ser representado por uma flecha
uma letra e essa letra tem uma flechinha em cima para identificar que eu estou falando de uma grandeza vetorial. Módulo. O módulo é o tamanho dessa flechinha. Se vocês observarem bem, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4 espacinhos. Então a gente diz que esse é o módulo 4. 4 o quê? 4 unidades quaisquer. Eu não pus nenhuma unidade aqui. Direção. A direção é o segmento de reta. Nesse caso a direção é horizontal. Eu posso ter direção vertical também. Posso ter uma direção perpendicular ao plano do papel da folha. Apenas essas direções que aparecem mais pra gente. Às vezes aparece uma direção diagonal, mas as mais comuns são horizontal, vertical e perpendicular. O sentido é a orientação dessa direção. Então, nessa flechinha que vocês estão vendo aqui, tem uma direção que é horizontal, o sentido da esquerda para a direita. Repare aqui esse carro. A direção dele é PQ, essa semi-reta PQ. Se ele sair de P e for para Q, a gente diz que de P para Q é o sentido. Então, para ver se vocês entenderam, nós temos dois carros numa estrada reta. A reta é a mesma. Então, esses dois carros possuem a mesma direção. O carro A está indo para a direita e o carro B está indo para a esquerda. Então, eles têm sentidos contrários. Quando a gente observa isso na vida prática, a gente tem aqui uma ponte, essa ponte aqui é Rio-Niterói, os carros que estão indo para o Niterói e que estão indo para o Rio de Janeiro têm a mesma direção, só que o sentido deles é o contrário um do outro. Na foto da direita a gente tem uma placa de trânsito muito comum nas estradas que mostram para a gente qual que é a direção e o sentido que a gente precisa ter ou tomar para ir para algumas rodovias ou algumas cidades. Isso é uma grandeza vetorial. Resumindo, esse moço aqui está empurrando, por exemplo, uma pedra. Ele está exercendo nessa pedra uma força. Apenas a força numa direção e num sentido faz com que essa pedra vá para algum lugar. Se ele fizesse uma força, por exemplo, para o chão, essa pedra não sairia daí. Então, fazer uma força de 100 newtons, 1000 newtons, 40.000 newtons, pode não significar nada, mas também pode significar tudo. Depende para onde você faz essa força. Por isso que a força é uma grandeza de caráter vetorial, porque além de um módulo e de uma unidade de medida, 40.000 e a unidade é newton, eu preciso de uma direção e de um sentido, eu preciso de uma orientação. Aqui nesse caso, cada pedacinho de quadradinho vale 40 newtons. Nós temos 5 pedacinhos aqui. Então esses 5 pedacinhos aqui vão mostrar pra gente que o total dessa força vale quanto? 200 newtons. Uma coisa importante para falar para vocês de como é que a gente representa o valor desses 200 newtons. É muito comum que o aluno coloque F com a flechinha em cima e escreva que é 200 newtons e ache que está correto. 200 newtons é o valor do módulo dela, é o valor dela. Então eu não posso pôr essa flechinha desse jeito. É errado. Então, para representar um vetor, ou eu deixo sem a flechinha, e se eu quiser deixar com a flechinha, eu ponho em módulo. Então vamos agora para o exercício, para ver se vocês entenderam a diferença entre grandezas escalares e vetoriais. A Universidade Federal de São Carlos propõe o seguinte: a física está presente em nosso cotidiano por meio de seus fenômenos e implicações, expressando seus valores e agrupando as informações pertinentes ao fenômeno estudado. Assim, quando um fenômeno comporta apenas a definição de um valor numérico e sua unidade de medida, a grandeza é o quê? Então atenção, só me interessa o valor numérico e a unidade de medida. Quando só me interessa esses dois, é uma grandeza escalar. Então não pode ser nem AD nem AE. E ele pede, depois dessa pergunta, a resposta que você vai dar, exemplos de grandeza escalar. A resposta correta é a A. Massa e carga elétrica. Não pertence a nenhum daqueles 8 que eu mostrei para vocês. No item B ele fala força e campo elétrico. Os dois são grandezas vetoriais. No item C diz pressão e aceleração. A pressão não é um vetor, mas a aceleração é um vetor. Então o que está errado no item C é apenas a pressão. O que está errado no item B é força e campo elétrico, que são grandezas vetoriais. Tá bom? Então ficou a alternativa A. Próxima questão. A grandeza física pressão é definida como sendo a razão de uma força pela área. Ok. Podemos concluir que pressão é uma grandeza o quê? Bom, se a pressão não pertence a nenhum daqueles grupos, porque pressão é uma grandeza que a gente chama de isotrópica, a gente pode concluir que pressão ela não é vetorial, é uma grandeza escalar. Agora, por quê? Vamos lá. Então o item A já está errado, o item B já está errado, ficou o item C. É uma grandeza escalar porque a força é uma grandeza escalar. Não, o que está errado, a força é uma grandeza vetorial. Item D diz, é escalar porque na definição de pressão não há envolvimento de conceito de direção. Muito bem, essa é a alternativa. E a E diz que é indefinida, não é indefinida. Então a alternativa correta é a alternativa D de dado.
Próxima questão. As grandezas físicas podem ser escalares ou vetoriais. Uma grandeza escalar quando fica plenamente conhecida quando for especificado o seu valor e sua unidade de medida. A grandeza vetorial fica plenamente conhecida ao especificar-se, além de seu valor e de unidade de medida, a sua direção e seu sentido. Então essa é a diferença entre uma grandeza escalar e uma grandeza vetorial. Considerando-se esses pressupostos, pode-se citar como exemplo de uma grandeza escalar. Lembre daqueles 8: deslocamento, velocidade, aceleração, força, impulso, quantidade de movimento ou momento linear, campo elétrico, campo magnético. Se não for nenhum desses, é uma grandeza escalar. Então o único que não é desses é a pressão. Então a resposta dessa questão ele quer saber uma grandeza escalar, alternativa D. Próxima questão, Unifor do Ceará, Universidade de Fortaleza. Grandezas físicas são aquelas que podem ser medidas, ou seja, que descrevem quantitativamente a propriedade observada do estudo do fenômeno físico. Em estudos físicos, elas apresentam nas formas vetoriais ou escalares. Analise as proposições abaixo e assinale a alternativa que apresenta apenas grandezas vetoriais. É interessante que você coloque do seu lado, para estudar para essa questão, os 8 vetores. Quem são? Deslocamento, velocidade, aceleração, força, impulso, quantidade de movimento, campo elétrico e campo magnético. Qualquer um que não for eles é uma grandeza escalar. Então ele pede apenas as grandezas vetoriais. No item A, somente força é vetorial. No item B, apenas campo elétrico é vetorial, o resto é tudo escalar. No item C, nenhum deles é vetorial, todos são escalares. No item D, velocidade, aceleração, força e campo elétrico. É essa a alternativa D. Todas são vetoriais no item D. No item E, apenas aceleração e velocidade são vetores. Área e pressão são grandezas escalares. Helena está tranquila assistindo a um desenho animado na TV quando seu pai passa pela sala no exato momento que um super-herói de ficção diz em voz grave e intensa: "Eu tenho a força." O pai de Helena, conhecedor de física, diz a ela que, do ponto de vista científico, essa frase está incorreta, pois a força não é uma propriedade dos corpos. De acordo com o exposto, assinale a alternativa correta. O pai da Helena enganou-se, pois força é uma propriedade dos corpos? Não. Propriedade dos corpos não é a força. Força é uma grandeza vetorial. Propriedade dos corpos é a inércia. A força é uma ação e é uma grandeza física escalar. Não, é uma grandeza física vetorial. A força é uma grandeza física vetorial capaz de alterar a velocidade ou ainda de deformar os corpos? Sim. Então, alternativa C. Item D. A força não é uma grandeza física. É errado. Item E. Na física, a força pode ser entendida como sinônimo de energia. Porque tem muita gente que fala assim: acabou a energia, acabou a força. Está errada essa frase. Então, a resposta correta ficou a alternativa C. Unesp. A imagem mostra 2 caminhões trafegando em estradas retilíneas paralelas. Quando ele diz retilínea paralela, significa que elas têm a mesma direção. Se no instante da captura dessa imagem o velocímetro de cada um indicar o mesmo valor de velocidade, é correto afirmar que os vetores velocidade dos caminhões são o quê? Então primeiro a gente vai analisar. Se tem o mesmo valor, tem o mesmo módulo. Tem a mesma direção, porque as retas são paralelas. Mas olhe para a imagem. Tem o mesmo sentido? Não tem o mesmo sentido. Para que um vetor seja igual ao outro, é necessário que tanto o módulo, a direção e o sentido sejam iguais. Se pelo menos das 3 características não forem iguais, esses vetores não são iguais. Então o item A diz: eles são iguais em módulo, direção e sentido? Não. Item B, são iguais em módulo? Sim. Em sentido? Sentido não. São iguais em módulo e em direção, mas em sentidos opostos? Sim. Alternativa C de casa. Agora eu vou apresentar para vocês como é que a gente vai fazer a operação com vetores. Para fazer a operação com vetores, a gente tem 2 tipos de operação. Uma operação é a operação com desenhos e a outra é com número. Então fazer as contas a partir de agora começam a ser um pouquinho mais aprofundadas. Grandezas vetoriais a gente resolve de um jeito diferente do que a gente resolve, por exemplo, com grandezas escalares. Por quê? Porque agora vai envolver um módulo, uma direção e o sentido. Prestem atenção para ver pela parte de desenho como é que a gente faz. Regra do paralelogramo. Eu tenho 2 vetores, A e B. Eu quero somar os 2 vetores. O que eu faço? Pela regra do paralelogramo, eu vou colocar a base de cada uma dessas flechinhas uma junto com a outra. Então eu coloco o vetor A aqui e ponho o vetor B aqui. Traço uma reta paralela na mesma direção de um vetor com o outro.
E aonde eles se cruzam, eu vou fazer uma flechinha que vai unir desde o início do cruzamento das flechas reais até o cruzamento do prolongamento delas. Esse vetor S, que é um vetor muito maior, se chama vetor resultante. Vamos de novo. Coloco o vetor A, na base do vetor a base do B, e fazemos a continuação respectiva. Na pontinha do A eu vou fazer a mesma direção do B, e na pontinha do B eu traço uma reta na mesma direção do A. Aonde eles se cruzaram vai ser a ponta da minha flecha do vetor resultante, e aonde eles começam o cruzamento entre os dois é o começo desse vetor. Então nós temos aqui a soma do vetor A mais o vetor B. Essa figura que foi formada, esse quadrado meio de lado, se chama paralelogramo. Por isso da regra do paralelogramo. Tá claro? Mais uma vez aqui, ó, para vocês verem. Mesma direção e aqui está o vetor resultante. Vetor S é igual à soma do vetor A mais o vetor B. Essa forma de representação não está mostrando quanto vale o vetor. Está mostrando para onde ele está apontado. Porque é um número com módulo de direção e sentido. Agora, nós vamos fazer uma demonstração de como é que eu trabalho com isso. Então vamos lá. Para eu fazer a somatória do vetor A mais o vetor B, eu vou pegar o vetor A e vou colocar em algum lugar aqui nesse quadriculado. Pronto, eu vou pôr aqui. Deixa eu colocar aqui. E vou pegar o vetor B e colocar ele unindo base com base. Aqui está. Muito bem. Como é que eu faço para achar o vetor resultante? O vetor resultante eu faço assim. Traço da pontinha do A uma reta paralela à direção do B. E da pontinha do B uma reta paralela à direção do A. Deixa eu só pegar aqui uma... Então, para fazer isso eu vou pegar da pontinha do A fazer um vetor, uma reta, que ela seja paralela à direção do B. E da pontinha do B, eu vou fazer a mesma coisa. Da pontinha do B, eu vou pegar uma reta paralela ao vetor A. Está aqui. Eles se cruzaram aqui nesse ponto, ó. Não é? Como é que eu faço agora o vetor resultante? O vetor resultante, ele vai ter começo aqui onde eles começam e termina onde eles cruzam esse prolongamento. Deixa eu só agora mudar a espessura. Pronto. Esse é o vetor resultante. Vamos fazer agora para esse outro aqui, A mais E. Como é que eu faço isso? Eu pego o A e eu coloco na base do A base do E também. Então coloquei os dois aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa retinha aqui no A e vou ficar na mesma direção do E. Repare como é que eu faço para acertar. Eu percebo que eu posso contar aqui, ó, 1, 2 quadradinhos e 4 para a direita. Então ele desce 1, 2 e 4. Ele tem que encostar ali. Pronto. Esse aqui é a reta na mesma direção do vetor E. E agora uma reta na mesma direção do vetor A. Aqui está. Pronto. E como é que a gente faz o vetor resultante? O vetor resultante começa aonde eles se cruzaram e termina no cruzamento aqui, ó. Esse é o vetor resultante. É o vetor da soma entre o A e o E. Tá bem? Vamos fazer agora o C e o D. Então o C eu coloco num ponto aqui qualquer. E o D, mesma coisa. Pronto. E agora a gente vai fazer o quê? Vai pegar a reta e vai buscar fazer a mesma direção aqui, ó. Deixa eu ver, ó. Tá vendo a mesma direção? Pronto. Tô colocando aqui na ponta do D a mesma direção do C. E na ponta do C, na mesma direção do D, que é fácil estar na vertical. E para onde que vai estar o vetor resultante?
Opa. O vetor resultante vai estar assim, ó. Começa no começo, termina no final. Pronto, tá aqui, ó. Pronto. Esse é o vetor resultante. Então, essas foram as respostas para a somatória pela regra do paralelogramo. Tudo bem? Legal? Agora vamos explicar a regra do polígono. Agora eu vou apresentar para vocês como é que a gente vai fazer a somatória de vetores por outra regra, a regra do polígono. A regra do polígono pode ser utilizada para qualquer somatória de vetor em termos de desenho. A regra do paralelogramo apenas de 2 em 2, mas a do polígono é para quando a gente precisa fazer uma somatória vetorial para vários vetores. Então, como que eu faria pela regra do polígono? É muito simples e vai dar o mesmo resultado da regra do paralelogramo. Você decide qual é melhor e você vai fazer para você. Então eu pego o vetor A e na ponta do vetor A eu vou colocar a pontinha do B e vou unir os dois. Esse daí é o vetor resultante. É o vetor S, que vai ser a soma do vetor A mais o vetor B. Simples, né? De novo, eu pego o vetor A, na pontinha do A eu coloco a base do B e eu vou unir os dois, do começo ao fim. Começa onde começa, termina onde termina. Isso vai dar o vetor S igual ao vetor A mais o vetor B. Operação com vários vetores. Vamos pegar, por exemplo, 3 vetores. Eu vou somar o A, o B com o C. Como é que eu faço? Preciso observar a ordem. Então, ó, o vetor A, eu ponho o B junto com o A e o C na ponta do B. E um vetor que vai unir todo mundo. Pode passar e cruzar todo mundo? Pode. Esse é o vetor S, que é o vetor resultante da soma do vetor A mais o vetor B mais o vetor C. Agora a gente vai fazer essa soma. Então você vai somar o vetor A mais o vetor B mais o vetor C aqui, depois o vetor B, depois D e E, e depois C, D, A e E. Vamos começar então pela primeira soma. Então copio o vetor A. Então aqui está o vetor A. Na ponta do vetor A eu vou fazer o vetor B. E na ponta do vetor B eu vou pôr o vetor C. Então aqui está, ó, é o mesmo vetor. Aqui está. Pronto. Quem vai ser o vetor resultante? O vetor resultante, eu vou colocar uma flechinha, que ele vai começar no A e terminar no C. E essa flechinha aqui eu vou só colocar agora as cores dela e fazer a espessura. Pronto, tá aqui. Esse é o vetor resultante. Vamos fazer agora o próximo. B mais D mais E. Então eu pego o vetor B, vou colocar aqui. Vetor B. Pronto. Aí eu vou colocar o vetor D, que é o que ele pediu. Então, depois do B eu vou pôr o D. O D está aqui. E depois, na pontinha do D, eu vou colocar o vetor E. Pronto. Simples assim. Quem vai ser o vetor resultante? Esse aqui, ó. Começa no começo, termina no final. Esse é o vetor resultante. Deixa eu colocar ele aqui para... Pronto. É o vetor resultante. Combinado? Próximo. C mais D mais A. Então, vamos lá. Fazendo agora aqui os vetores. Primeiro o vetor C. Vetor C para cá. Próximo o vetor D. Vetor D em cima do C. Pronto. Depois o vetor A. Então aqui está o vetor A. E depois o vetor E. Pronto. Sem mistério. Quem vai ser o vetor resultante? Começa no começo, termina no final. Esse é o vetor resultante, é o vetor S. Esse aqui. Tá bom? Deixa eu só melhorar. Pronto. É importante você treinar isso daí com folhas quadriculadas, tá? Sempre vai facilitar. Então agora a gente vai às questões. Primeira questão agora é uma questão que fala assim: se eu somar o vetor A com o vetor B, qual a resposta que vai me dar? Então, para você descobrir isso, o que eu faço? Eu sugiro que você faça a regra do polígono, que é mais fácil ainda. Então eu vou pegar, por exemplo, uma flechinha aqui.
e vou fazer exatamente igual ao vetor A. Pronto. Vou aumentar o contorno. Espessura está aqui. E vou colocar. Ele quer o vetor A mais o vetor B. Então tá aqui, ó. O vetor A está para cá. E o vetor B estaria no sentido para cima, certo? Então a gente vai fazer uma outra flechinha. Só que é o B. Vamos colocar aqui do lado do B para a gente fazer igualzinho. Exatamente a mesma coisa. Então a gente vai colocar aqui, ó. Pronto. Quem vai ser o vetor resultante? Bom, o vetor resultante vai ser um vetor que vai ter início no começo deles e termina no final. O vetor resultante está aqui, ó. Pronto. E qual dessas alternativas vai me dar esse vetor resultante? A alternativa D. Ok? Legal? Então é isso aqui. Então, questão 3, alternativa D. Próxima questão. Na figura nós temos 3 vetores coplanares, ou seja, do mesmo plano, formado por uma linha poligonal fechada. A respeito, vale a relação. O que eu posso perceber nessa relação? A gente sabe que o A mais o B vai ser igual a C. Vamos ver. A mais B vai ser igual a C? Não. Se fosse o A mais B, o C deveria estar apontado para cá. Então eu posso falar que... Eu posso falar assim, A mais B vai ter que ser igual ao C, só que no sentido contrário. Então a gente diz que é o negativo do vetor C. Então o que eu posso fazer? Eu posso pegar o vetor C e passar ele para o outro lado aqui, ó. Se eu passar ele para o outro lado, nós vamos ter A mais B mais C fica igual a quanto? Fica igual a 0. Com isso a gente já consegue entender que se você tiver uma figura fechada, a somatória dos vetores vai dar 0. É uma propriedade. Então isso vai dar a alternativa C. Próxima questão. A próxima questão nós temos aqui um jovem que pega um arco e flecha e nós percebemos nele 2 forças. A força aqui do arco e flecha que a gente está observando nesse lado aqui será a seguinte. Primeiro eu vou ter uma força F1 para cima, nesse sentido. Aqui é a força F1. Depois eu tenho uma outra força F2 para baixo. Eles perfazem um ângulo de 120 graus aqui. Como é que eu faço para achar o vetor resultante? Da pontinha do F1 vou fazer a regra do paralelogramo. Eu vou fazer uma reta paralela ao F2, da pontinha do F2 uma reta paralela ao F1. Fazendo isso daqui, a força resultante vai ficar assim, ó. Então essa é a força resultante. Qual das alternativas abaixo nós temos uma força resultante para a direita? A alternativa B. Nós vamos agora fazer a soma vetorial. Como é que calcula a soma dos vetores? Agora em termos de número. Primeiro, quem é o vetor resultante? É esse que a gente juntava os dois pela regra do paralelogramo. Notem que o vetor A e o vetor B perfazem o ângulo de θ. E a somatória vetorial, esse vetor vermelho, vai depender muito do ângulo θ. E a regra básica é a seguinte. S ao quadrado é igual a A quadrado mais o B quadrado mais 2AB cosseno de θ. Vou explicar para vocês. O S é o valor do vetor resultante. A é o valor do vetor A. B é o valor do vetor B. E o cosseno do ângulo é o cosseno do próprio ângulo, como o nome já diz. Então, basicamente, a gente vai perceber a seguinte coisa. Eu tenho 2 vetores agora e eles estão paralelos. Quando 2 vetores estão paralelos, um vale 3, outro vale 4. A soma dá quanto? Aí você pensa, 3 mais 4 é fácil, dá 7. Verdade. Apenas e somente apenas se os dois estiverem paralelos na mesma direção e no mesmo sentido. Mas o que acontece, por exemplo, se o vetor A estiver apontando para a esquerda e o vetor B para a direita? Eles têm a mesma direção, sentidos contrários. Quando eu somar, qual dos dois vetores ganha? É assim que a gente tem que pensar. Vai ganhar o vetor B. De quantas unidades? De uma unidade. Então, nesse caso, 4 mais 1 deu 1. 3 mais 4 deu 1. Estranho, né? Mais um. Vamos colocar, por exemplo, um ângulo de 90 graus. Quando a gente formar um ângulo de 90 graus, a gente tem o vetor A que vale 3 e o vetor B que vale 4. Para onde vai estar apontando o resultante? O resultante vai estar apontando nessa diagonal.
E quando a gente faz essa diagonal, a gente vai perceber que ela é a hipotenusa de um triângulo retângulo. Por que disso? Porque quando você for fazer a somatória vetorial, você vai perceber que este lado vale 3, este outro vale 4, e a hipotenusa vai valer quanto? Vai valer 5. Então a gente recai no teorema de Pitágoras. Então fica s quadrado igual a quadrado mais b quadrado. S quadrado igual a 3 quadrado mais 4 ao quadrado, isso vai dar 25, raiz de 25, 5. Então 3 mais 4 deu 5. Agora chegou a hora da gente fazer alguns exercíciozinhos. Vamos lá. Primeira questão diz o seguinte: durante um estudo de deslocamento, um estudante encontra 3 vetores como representados na figura. Suponha que cada quadrado da figura represente uma distância de 1 centímetro de lado. O vetor A mais o vetor B mais o vetor C, no caso, vai ter um vetor de deslocamento de módulo igual a quanto? Então, eu tenho que pensar nisso tudo de que maneira? Então, vamos lá. Esse é o vetor A. Agora eu vou fazer um vetor B. E o vetor B vai ter que estar igualzinho. A gente sabe que ele vai andar apenas um para a esquerda. E ele sobe quanto? 1, 2, 3, 4, 5. Então ele vai vir para cá, ó. Volta 1 para a esquerda e sobe 5. Como está bem em cima do desenho, eu vou fazer de novo aqui a representação. Tá bom? Então aqui, ó. Aqui está o vetor A. O vetor B vai estar aqui. E o vetor C, ele vai andar 3 para a direita e 3 para cima. 3 para a direita, 3 para cima. Então, ok. Então a gente tem aqui o vetor C, vai estar desse jeito aqui, ó. Combinado? Quem vai ser o vetor resultante? O vetor resultante, prestem bem atenção. Eu vou deixar essa flechinha vermelha. Começa no começo, termina no final, sem maiores prejuízos. Pronto, tá aqui. E agora eu vou prestar atenção no triângulo que foi formado. Então vamos lá. Se eu prestar atenção no triângulo que foi formado, eu vou obter o seguinte, ó. Eu tenho daqui para cá quantos quadradinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu tenho 8. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui eu tenho 6. É o triângulo pitagórico. 6, 8, quanto que vai valer aqui? 10. Então, como cada quadradinho vale 1 centímetro, tem 8 centímetros, 6 centímetros, aqui são 10 centímetros. Alternativa B. Próxima questão. Num plano, nós temos dois vetores, A e B, de mesma origem, formando um ângulo θ. Se os módulos de A e B são 3 e 4, e que U é uma unidade arbitrária, determine o módulo do vetor soma de cada um dos casos. O primeiro, quando formar 0 graus, o segundo, quando formar 90 graus. Então, como é que a gente faz isso aí? O vetor A vale 3 unidades e o vetor B vale 4 unidades. Claro? Então agora, item A. Quando o ângulo for 0 graus. Quando o ângulo for 0 graus, significa que tanto o A quanto o B estão juntos e paralelos. E o que a gente faz para achar o vetor resultante? É só a soma simples. 3 mais 4. Que dá quanto? 7. Como ele tinha uma unidade arbitrária, é 7U. Item B. No item B, o ângulo é 90 graus. Então você tem aqui, ó. Um vale 3, outro vai valer... Eita. Outro vai valer 4. Então, para a gente chegar no vetor resultante, eu preciso de uma reta paralela ao vetor de baixo, o vetor A e o vetor B. Então, o resultante vai ser um aqui assim, ó. Quanto que vai dar o vetor resultante? O vetor resultante, então, a gente faz S quadrado é igual a 3 quadrado mais 4 ao quadrado. A gente recai no teorema de Pitágoras. Por que recai no teorema de Pitágoras? Se a conta vinha e tinha 2 vezes 3 vezes 4 vezes o cosseno do ângulo, porque o ângulo formado entre os dois vetores é 90 graus. Cosseno de 90 vale 0, então qualquer número vezes 0 dá 0. Por isso que a gente recai no teorema de Pitágoras.
Dessa forma, a gente está com o triângulo pitagórico 3, 4, 5. 5 unidades. Item C. Quando o ângulo for de 180 graus. Se o ângulo for de 180 graus, significa que eles são antiparalelos. O vetor A está para a esquerda, por exemplo, e o vetor B está para a direita. Quem disse que está para a direita e está para a esquerda? Ninguém disse. Eu que supus. Eles podem estar um para cima, um para baixo, mas o fato é, eles vão se subtrair. Por que vão se subtrair? Porque eles estão em sentidos contrários. Então fica 4 menos 3. Lembrando que sempre vai dar um módulo. Sempre vai dar um módulo 4 menos 3, uma unidade. E agora o item D ele fala com um ângulo de 60 graus. Aí a gente recai naquela fórmula grandona. Como é que eu faço a fórmula grandona? Então, ó, 60 graus é assim. Eu estou com o vetor A que vale 3, o vetor B que vai valer 4 e o ângulo θ está aqui, 60 graus. Faz a regra do paralelogramo. Pronto. Esse é o vetor resultante. Então, esse é o quadrado igual quadrado do primeiro, mais o quadrado do segundo, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, vezes o cosseno do ângulo formado entre eles. Quanto que vai valer o cosseno de 60? Cosseno de 60 daquela trigonometria que você conhece, vai valer quanto? Vai valer meio. Então, a gente tem aqui, S ao quadrado é igual a 9 mais 16 mais 24, né? 2 vezes 3 vezes 4, 3 vezes 4 vale 12, vezes o cosseno de 60 vale meio. Esse 2 e esse 2 cancela. Então você vai ter 12 mais 16, 28, mais 9, 37. Então quanto que vai dar essa conta? É a raiz de 37. Então olha que interessante. Nós temos aqui 4 exemplos em que 3 mais 4 às vezes dá 7, mas muitas vezes não. Então 3 mais 4 pode dar 7, 3 mais 4 pode dar raiz de 37, pode dar 1. Então como é que eu faço para saber, caso o vestibular te pergunte assim, quais são os valores possíveis? Aqui é importante você saber disso. Muitas vezes cai uma questão dessa. Então, se ele pergunta quais são os valores possíveis dos vetores, você faz o seguinte. Então olha só. Vamos supor, o vetor A, ele vale 3 unidades e o vetor B vale 4 unidades. Para eu saber o módulo do vetor resultante possível, eu desse lado aqui eu subtraio o maior do menor, então fica 4 menos 3. E aqui eu somo os 2. Então 4 menos 3 vai dar 1 unidade e 4 mais 3, 7 unidades. Então, o vetor resultante entre 3 e 4, 3 mais 4 pode dar qualquer número entre 1 e 7. Pode dar 5 e 32, pode dar 2,4, pode dar 4, pode dar 3, pode dar 7. Não pode dar um pouco a mais, 7,001 já não pode. Vamos ver se você entendeu. Se eu falar para vocês que eu tenho um vetor A, que vale, por exemplo, 10 newtons. O vetor B, que vai valer, por exemplo, sei lá, 30 newtons. Quais são as somas possíveis? Quais são os valores possíveis dos valores da soma dos vetores? Aqui é a subtração de um com o outro. Então, 30 menos 10 e do outro lado, 30 mais 10. 30 mais 10, 40 newtons. 30 menos 10, 20 newtons. Então, 10 mais 30 pode dar 20? Pode. 10 mais 30 pode dar 35, mas não pode dar 15. Pode dar um número entre 20 e 40. Tá bom? Próxima. Determine o módulo do vetor soma, sendo que o A vale 60 e o B vale 80, em cada caso. Mais uma vez. Então, se eles estão juntos, aqui o que eu faço? É só somar. 60 mais 80. 60 mais 80, 140 us. Aqui, antiparalelos. Você vai subtrair o maior do menor. Então ficou 80 menos 60. Isso daqui vai dar 20 U. Aqui a gente está com 90 graus, a gente chega na equação conhecida como Teorema de Pitágoras, aonde o vetor resultante vai ser essa hipotenusa gigante aqui. Meio torta porque a caneta digital tem esse problema. Então,
vamos fazer a conta do vetor resultante. S ao quadrado vai ser igual a 60 ao quadrado mais 80 ao quadrado. Esse é o triângulo pitagórico 6, 8, 10. Só que aqui no caso, ao invés de ser 10, como todo mundo multiplicou por 10, vai ser 100. 100 unidades. Legal? Próxima. Considere dois vetores, U e V, de módulos respectivamente iguais a 10 unidades e 15. Qual o intervalo admissível para os valores da soma? Então aqui o que a gente faz? Na pior das hipóteses, você subtrai. E na melhor, você soma os dois. Então o maior valor é o 15. Então fica 15 menos 10. E aqui 10 mais 15. Então os valores admissíveis são 15 menos 10 são 5 U de unidades. Aqui está o vetor S. E 15 mais 10, 25 unidades. Dois vetores A e B, de mesma origem, formam entre si um ângulo de 60 graus. Só que um vale 7 e outro vale 8. Qual o módulo do vetor soma? Como ele me passou o ângulo de 60 graus, o que eu tenho que fazer? Fazer aquela contaiada. S ao quadrado é igual primeiro ao quadrado mais o segundo ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo vezes o cosseno do ângulo formado entre eles, que é 60. Aqui de cara, 7 ao quadrado, 49. 8 ao quadrado, 64. Mais 2 vezes 7 vezes 8, 56. Cosseno de 60 é meio. Cancela, cancela. Se você fizer as contas aqui, você vai ter 64 mais 56, você vai ter 120 mais 49, S ao quadrado ficou igual a 169. Quem é a raiz quadrada de 169? 13. Então vale 13 unidades o vetor resultante. Próxima. Qual é o módulo da resultante das forças? Aqui é muito importante que você preste atenção na seguinte situação. Nós temos, cada quadradinho vai valer quanto? Cada quadradinho vai valer 1 newton. Muito bem. Então vale 1 newton. Aqui e aqui. Se eu olho para o quadradinho M, eu vou observar quantos quadradinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E no P, 1, 2 e 3. Então, nós temos aqui a seguinte situação. Eu tenho 6 para cima e 3 para baixo. Quem vai vencer? Ah, vai vencer o para cima. De quanto? De 3. Por quê? Porque 6 menos 3 dá 3. Então eu tenho aqui a somatória desses dois verticais. Agora vamos para o próximo. Na horizontal eu tenho 1, 2, 3 e aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Quem ganha? 7. Ele ganha de quanto do 3? De 4, não é? Então, bora lá. Então, eu vou fazer 4. 1, 2, 3 e 4. Ele vem até aqui. Qual é o ângulo formado entre os dois? Agora. Ah, professor, o ângulo é 90. Então, a gente vai ter aqui a resultante. E para calcular a resultante, eu tenho que fazer o quê? Regra do teorema de Pitágoras. Então, esse é o vetor soma de todo mundo. Então, como é que eu faço aqui? Vamos lá. S ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. É o triângulo pitagórico 3, 4, 5. Então, são 5 o quê? Qual que é a unidade agora? A unidade é o newton. 5 newtons. Pronto. Próxima questão. Essa questão parece difícil, mas ela é fácil. Vamos lá? Primeiro, queria que vocês lembrassem. Ele pede assim, a figura mostra um sistema com 6 forças aplicadas em uma partícula. O lado de cada quadrado na figura representa uma força de intensidade 1 newton. Muito bem. A resultante de todo mundo vale quanto? Primeiramente, eu queria lembrar que a gente já passou por uma situação muito parecida com essa aqui, ó. Essa figura se fechou, não se fechou? Quando uma figura se fecha, quanto que vale a resultante dessa figura? Vale 0. Então essa parte ela é como se ela nem existisse. Agora a gente tem 3 quadrinhos para cima nessa flechinha e para essa aqui 3 para baixo. 3 para cima, 3 para baixo se anulam. Deu uma de quanto? Uma ficou só essa, com 3 quadrinhos, não é?
Se cada quadrinho vale 1 newton, então, ó, 1 newton aqui, 1 newton aqui, 1 newton aqui. Quantos newtons a gente tem? 3. Então, a resultante disso tudo ficou 3 newtons. Olha como o vestibular pode brincar com você nisso. Ok? Muito bom. E agora a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer as questões da sua apostilinha. Questão da Unicamp. A figura ilustra as órbitas circulares de Júpiter e da Terra em torno do Sol com raios respectivamente iguais a RJ e RT. E o ângulo formado é 120 graus. Quando o segmento de reta que liga Júpiter ao Sol faz um ângulo de 120 graus com o que liga a Terra ao Sol, a distância entre os dois planetas vai ser de quanto? Então, o que ele está querendo dizer? Olha só, se eu tiver um vetor aqui e um vetor aqui, eu vou estar tendo um vetor que une os dois. Dessa forma assim. Deixa eu só pegar aqui uma outra retinha para ficar melhor. Então, ó, eu vou ter uma flechinha desse jeito aqui. E tem um detalhe nessa questão. Qual que é o detalhe dessa questão? O detalhe dessa questão é que, veja, se fosse uma figura fechadinha, um deles, né, por exemplo, o R da Terra, por exemplo, tinha que estar invertido, porque, ó, veja, observe assim, se tivesse assim a figura, na somatória teria que dar 0, certo? Então aqui é o R de Júpiter, aqui é o contrário do R da Terra, e aqui é a distância que ele quer. Então eu vou usar essa lógica para deduzir para vocês. Então, ó, nessa dedução, a distância D mais o raio de Júpiter mais negativo do raio da Terra tem que dar 0. Por esse motivo, o que vai acontecer? Por esse motivo, essa distância D vai ser igual ao raio da Terra está negativo, passa positivo. E o raio de Júpiter está positivo, passa negativo. Como que eu faço então agora uma subtração de vetores? Bom, para eu fazer uma subtração de vetores, a gente faz assim, ó. É muito parecido o cálculo, afinal de contas ele está dando uma raiz. Prestem atenção. Da mesma forma que a gente faz a soma, e a soma é com base nisso aqui, ó, a mais b ao quadrado, você não faz, ó, a quadrado mais b quadrado. Ó, você não faz assim na matemática, a quadrado mais 2 vezes a vezes b vezes o mais b ao quadrado? Sim ou não? A gente só vai mudar uma coisinha, vai mudar a ordem aqui, ó. Não muda nada para matemática, certo? Ó, mais 2ab. Quando eu falo de soma dos dois, eu coloco só um cosseno aqui. Vem daqui. Da mesma forma, ó, a menos b ao quadrado fica como? Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, não é assim? Por esse motivo, olha que interessante. O vetor diferença, ele vai ser dado assim, ó. O vetor diferença vai ser o quadrado do primeiro, então R da Terra ao quadrado, mais o quadrado do raio de Júpiter, menos 2 vezes o raio da Terra, vezes o raio de Júpiter, vezes o cosseno do ângulo formado entre eles. E o ângulo formado foi 120 graus. Pela trigonometria, o cosseno de 120 graus vai valer menos meio. Então agora eu vou substituir os valores. Então, ficou. Então esse aqui é d quadrado, tá? Ficou assim. D quadrado é igual a raio da Terra ao quadrado mais raio de Júpiter ao quadrado menos 2 vezes raio da Terra, raio de Júpiter, vezes o cosseno, que vale menos meio. Reparem o seguinte. Esse 2 cancela com 2. Menos com menos, mais. Então a gente tem que o D, vou tirar a raiz disso tudo, vai ser igual a R da Terra ao quadrado mais raio de Júpiter ao quadrado mais raio da Terra vezes o raio de Júpiter. Como
como estava o D ao quadrado, isso tudo vai estar dentro da raiz. Então deixa eu colocar aqui. Raio de Júpiter. E todo mundo dentro da raiz. Então ficou raio da Terra mais raio da Terra, raio de Júpiter, alternativa D. Próxima questão. A próxima questão diz assim: um corpo é submetido à ação de 3 forças coplanares, como ilustra a figura. Podemos afirmar que o módulo, a direção e o sentido da força resultante vai ser igual a quanto? Então, de novo, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a regra do polígono, porque eu tenho esses caras todos aqui. Então, basicamente, eu tenho aqui para o vetor E, para essa parte aqui. Então, ele vem 1, 2, 3 para a direita, 1, 2, 3, 4, 5 para cima. Então, fazendo esse desenho agora. Então, aqui vamos lá só para... Então, é 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Ele vem até aqui em cima. Agora, o próximo vetor, que vai estar na bundinha dele, vai ser o vetor esse aqui. Que ele vai andar 1, 2, 3 para a esquerda e 2 para cima. Então, 1, 2, 3 para a esquerda e 2 para cima. Então, vamos ter ele aqui, ó. E 2 para cima. Agora, esse outro aqui tem quanto? Ele tem... Esse outro aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 para baixo. Então vai ter aqui, ó. Só resolver aqui esse negócio que ele tem que encostar aqui. Pronto. Então ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5. Ele vem até aqui para baixo. Então aqui, ó. Ups. Um, 2, 3, 4, 5. Acabou. Então, como é que eu acho o vetor resultante? O vetor resultante eu vou achar da seguinte forma. Eu vou começar pelo começo, terminar pelo final. Então a gente vai perceber que o vetor resultante ficou assim só. Ficou uma única força que vale 2 quadradinhos. Então vale 2 newtons. Opa, 2 não, ó. Cada quadradinho vale 2, olha a pegadinha. Então, como são 2 quadradinhos, valem 4 newtons. E ela, vamos ver, é 1? Não. 2 não, 2,5 não, vale 4. Formando 60 graus com x? Não. 4 paralela com y e para cima. É a alternativa E. Então essa foi a nossa aula sobre vetores. Eu espero que vocês tenham entendido. E bora faturar mais. Tchau, tchau.